Olá, eu me chamo Ivanete Pantoja, sou psicóloga natural de Belém do Pará. Desde 2018 eu atuo aqui no município de São Félix do Xingu. Até o presente momento eu estou como psicóloga na Unidade de Acolhimento à Pessoa Idosa e no Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Pará. Agradeço à Abradesa pelo convite para realizar esse vídeo, para tratar de um tema que nos é familiar, não é novidade, mas tem se mantido em evidência no período da pandemia, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E para tratar desse assunto, eu dividi esse vídeo em dois momentos. No primeiro momento, eu vou conceituar o que é a violência doméstica, quais as formas em que ela se apresenta, para que a gente aprenda a identificá-las. No segundo momento, eu vou apresentar a realidade local aqui de São Félix, partindo de informações que foram obtidas através de um bate-papo, de uma entrevista que eu realizei com o delegado Marcondes, da Delegacia de Polícia Civil do município. Vamos iniciar então entendendo o que é a violência doméstica. É aquela ação ou omissão baseada no gênero que cause à vítima lesão, morte, sofrimento físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial. E por que é baseada no gênero? Porque é um tipo de violência que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher. Antes de eu falar sobre esses tipos de violência que eu citei, a gente precisa entender por que isso acontece. E uma das causas está relacionada à perpetuação de uma sociedade patriarcal e machista que se mantém até os dias atuais, alimentando ideias de superioridade do homem em relação à mulher e que acaba fortalecendo as desigualdades de gênero e mantendo pensamentos, por exemplo, de que lugar da mulher é exclusivamente na cozinha. Embora eu reconheça as mudanças, as mulheres de fato elas estão se empoderando bem mais, elas têm ocupado sim posições importantes na sociedade. Infelizmente, esse modelo cultural patriarcal machista ainda é muito forte e tem contribuído significativamente para o aumento desse tipo de violência. E de quais tipos de violência que eu estou falando? De acordo com a Lei Maria da Penha, ela reconhece, dentre outras, 5 formas de violência que essa mulher pode sofrer. A primeira forma de violência é a violência física, que é aquela conduta que ofende a integridade e a saúde do corpo. Nem sempre vem acompanhada de uma lesão, de um hematoma. Diferente do que a gente pensa, nem sempre deixa marcas. Pode ser um puxão no cabelo, um empurrão, um pontapé, um tapa, enfim. E é muito comum, diante de escutas clínicas, a presença de discursos partindo de algumas mulheres que dizem o seguinte em seus relatos: o meu atual marido ou namorado, ele batia na ex dele, mas porque ela merecia, porque ela era uma vadia. Em mim, ele nunca encostou a mão, porque quando ele quis gritar, ele bateu um soco na mesa, mas não me fez nada. Ou seja, traz aí todo um discurso machista na fala das mulheres. E entendam o seguinte, que comportamentos inadequados, eles tendem a se repetir. Então, se esse homem ele tem um funcionamento agressivo, é provável que ele repita isso com outras mulheres. Nesse caso aqui que eu apresentei, iniciou com um tom de voz, aumentando o tom de voz, dando um soco na mesa, que uma outra oportunidade, o alvo pode ser você. Vamos lá para o segundo tipo de violência, que é a violência psicológica. É aquela violência que gera um dano emocional, de diminuição da autoestima, que é caracterizada pela presença, por exemplo, de ameaça, de chantagem, de perseguição, de humilhação. Geralmente é aquele cara que ele te proíbe de falar com os teus amigos,
é aquele cara que não te deixa ir visitar os teus familiares, que não consegue aceitar o seu desejo de estudar, de trabalhar. É aquele que usa nos seus discursos o seguinte: se eu não te quiser, ninguém mais te quer, porque você é feia, porque você é gorda ou é magra demais, porque tem um monte de filho, quem vai te querer com esse bando de filho? É aquele cara que te vigia o tempo todo. Então, é aquele cara que te chama de doida, que diz que você tá vendo coisa onde não existe, que você é dramática. E isso nós escutamos todos os dias. E por conta disso a gente acaba naturalizando e não reconhecendo isso como uma violência. Aí a mulher, quando ela está emocionalmente fragilizada, ela acaba acreditando em tudo isso que esse homem fala, e aí ela se sente feia, realmente ela se acha uma louca, e ela se convence de que ela não é capaz de recomeçar a sua vida, iniciar um outro relacionamento, e daí é o jeito que ela se mantém ali naquele mesmo. Ou seja, ela assume essa culpa e ainda se justifica. É muito comum nós ouvirmos o seguinte: ah, mas eu também só ouvi tudo isso, ou então eu apanhei porque também fui eu mereci, fui eu que fui caçar a conversa. Ou seja, além de assumir uma culpa, ela ainda justifica esse comportamento. Então esse é um dos tipos mais difíceis de violência de ser identificado, porque a própria mulher não reconhece como sendo. Terceiro tipo de violência, que é a violência sexual. Ela não se restringe só ao estupro. Os casais, por exemplo, onde os homens acham que a mulher ela tem que estar disponível o tempo todo para realizar a relação sexual, a hora que ele quer, não é bem assim. O corpo é dela, o desejo é dela, e se esse ato ocorrer sem o consentimento dessa mulher, pode também se caracterizar como uma violência sexual, mesmo que você seja o marido. Outra característica é quando o homem ele te força, por exemplo, a realizar um aborto, ou então ele te impede de usar contraceptivos ou uso da própria camisinha. Atualmente, nesse contexto tecnológico mais virtual, homens também que ameaçam as mulheres de divulgar vídeos ou fotos íntimas, se liguem, porque também pode se configurar como uma violência sexual. Quarto tipo de violência, a violência patrimonial. O que é essa violência? Patrimônio, daquilo que é seu. Geralmente durante as brigas, como é que esse homem age? Ele se apropria dos teus documentos pessoais para que tu não consigas resolver nada da tua vida. É aquele cara que ele pega a chave do teu carro para que tu não possa pedir socorro, ou então recorrer a algum amigo, algum familiar. Ele danifica os teus objetos pessoais, ele danifica os teus objetos de trabalho. É aquele cara que de forma muito sutil e sedutora, às vezes, te convence de dar para ele o cartão de crédito, o cartão que você recebe, para que ele administre o dinheiro que é seu. O quinto tipo de violência é a violência moral, que ofende diretamente a honra da mulher, a imagem dela diante da sociedade. É muito comum nos términos de relacionamento os casais trocarem xingamentos, irem, por exemplo, para a rede social e trocarem injúrias, calúnias, difamação. O que a gente precisa entender é que, embora o que a gente fale do outro seja verdade, tornar isso publicamente pode ser crime.